E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então, vamos para a nossa videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, teremos Ciências nono ano. Habilidades contidas nesse conteúdo são a número 10 e número 11. Nosso capítulo 11, Evolução dos Seres Vivos. Em nossa parte 1, iremos abordar o conteúdo das páginas 226 a 228 do seu livro didático. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Tópico 1, Fósseis, Registros do Passado. Para você conhecer um pouco da história de seus ancestrais, pais, avós, bisavós, etc., certamente seriam muito úteis fotografias, roupas, objetos pessoais e todo tipo de registro escrito, como documentos, boletins escolares, mensagens enviadas e recebidas por eles, etc. Da mesma maneira, para saber um pouco mais sobre a história do nosso planeta, os cientistas procuram registros do que ocorreu no passado. Na investigação científica, os fósseis são muito importantes. Eles são vestígios deixados por seres que viveram há muito tempo. Então, os fósseis nada mais são do que vestígios, certo? Parte do seu corpo, parte da sua alimentação, ok? Parte do ambiente em que eles viviam. Então, os fósseis são isso, vestígios deixados. Os fósseis são objetos de estudo da paleontologia. Então, a paleontologia é o ramo da ciência que reúne, analisa e interpreta evidências sobre as formas de vida do passado do planeta. Então, o ramo da ciência que investiga tudo isso, analisa não só de animais, como plantas também, né, o ambiente em si, é a paleontologia. Vasculhando as grandes formações de sedimentos, os paleontólogos encontram esses registros de tempos remotos, dispostos geralmente de acordo com a data da sua formação. A camada mais profunda é a que está mais tempo guardada, né? Eu tenho a mais superficial, que são alguns milhares de anos, as mais profundas são alguns milhões de anos, certo? Que eles estão lá. Ok? 2. O conceito de evolução. Então vamos lá. Observando os fósseis, os cientistas perceberam que muitas espécies de seres vivos do passado não existem mais. Os atuais organismos apresentam algumas semelhanças com esses ancestrais que, por alguma razão, desapareceram do nosso planeta, ou seja, foram extintos. Aquela espécie deixou de existir por completo, ok? Está aí o termo extinção. O fóssil da foto na lateral da página corresponde a um ser vivo já extinto. Então, temos aqui, certo? Temos aqui o exemplo aqui na sua direita, ok? Nesse fóssil está registrada a imagem de um ser com asas e pernas, que lembra uma ave atual, ok? Os cientistas acreditam que animais como esses são ancestrais de outros que existem atualmente, certo? Então, você tem aqui, daí a nossa teoria aqui de muitos, né, répteis parecerem mais com aves atuais, certo? Muitos fósseis que já foram encontrados e estudados contêm evidências de que, com o passar de muitas e muitas gerações, estamos falando de 2, 3 gerações, estamos falando de 10, 50, 100 gerações, ok? Os seres vivos foram sofrendo modificações até chegar aos que hoje povoam a Terra. Esse processo de sucessivas modificações ao longo do tempo, que deu origem aos seres atualmente existentes, é chamado de evolução. Todas as modificações que aquela espécie de ser vivo foi sofrendo ao longo das centenas e milhares e milhões de anos,
foi havendo uma pequena modificação. Essa modificaçãozinha na plumagem, ela passou, mas foi milhares de anos para acontecer isso. Então isso requer bastante tempo, ok? Então esse processo é chamado de evolução. Mas como acontece a evolução? Vários cientistas já tentaram responder a essa pergunta. Duas respostas são mencionadas aqui: a de Lamarck e a de Darwin, ok? São os dois que nós vamos falar nesse conteúdo aqui desse capítulo. A explicação lamarckista para a evolução, de Lamarck, é o tópico 3, ok? Em 1809, Jean-Baptiste de Lamarck sugeriu que a explicação para as evidências presentes nos fósseis, tudo que foi constatado, visto nos fósseis estudados, seria o fato de os seres vivos evoluírem ao longo das gerações. Lamarck propôs que, nos seus estudos de campo, a sua análise de campo, sua interpretação do que é encontrado, do que é estudado de fóssil, ok? Ele propôs o seguinte: quando um organismo usa algumas de suas partes com mais frequência do que outras, elas se desenvolvem mais do que aquelas que são menos usadas, e que essas novas características adquiridas passariam para os descendentes. Se um determinado organismo utiliza, por exemplo, seus membros superiores mais do que os inferiores, eles se tornariam mais fortes do que os inferiores. E esta característica seria passada para seus descendentes. No entanto, não há evidências de que novas características adquiridas em vida por um organismo passem para os descendentes. E por isso, a explicação lamarckista não é aceita atualmente pelos cientistas. O mérito de Lamarck foi admitir, em sua época, que os seres vivos evoluem. Então, a explicação que ele deu do uso e desuso de partes do corpo não é aceita atualmente pelos cientistas. Mas qual é o mérito então de Lamarck, certo? Na sua época, certo, admitir através de estudo científico de fósseis que os seres vivos evoluem, mas a maneira com que evoluem é que não é aceita atualmente pelos cientistas. É a do uso e desuso de partes do seu corpo. A parte que eu mais uso, há um desenvolvimento. E esta característica adquirida em vida é passada para meu descendente. Certo? Isso aí não é mais aceito, não é aceito atualmente pelos cientistas. Então, o mérito de Lamarck, devido à sua experiência e à sua proposição, é de que os seres vivos evoluem, ok? Vou deixar aqui na descrição o link de um outro vídeo, certo? Aqui do YouTube, que fala um pouco mais, se você quiser aprofundar um pouco mais e conhecer quem é Jean-Baptiste de Lamarck, certo? Eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo falando somente sobre Lamarck, ok? Então, esse aí foi o nosso conteúdo rápido de hoje. Vamos então para a nossa atividade bem prática. Então, os assuntos abordados foram: 1. Fósseis, registros do passado. 2. O conceito de evolução. 3. A explicação lamarckista para a evolução. Então, na primeira, o que vem a ser os chamados fósseis. O que são fósseis, ok? 2. Descreva o que vem a ser a paleontologia. O que é paleontologia? 3. Em termos científicos, o que vem a ser evolução? Sempre na visão científica, o que vem a ser evolução. E 4.
Em 1809, Jean-Baptiste Lamarck sugeriu uma explicação para a evolução das espécies. Com base no que foi visto na aula, e se você quiser assistir o vídeo falando somente de Lamarck, descreva a explicação lamarquista para a evolução. Então, com as suas palavras, descreva aí qual é a explicação dada por Lamarck para a evolução das espécies, ok? Então, essa aí foi a nossa atividade, esse foi o nosso conteúdo, e esta foi mais uma videoaula no nosso canal. Deixa aí o seu joinha, se você curtiu o nosso conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar sempre antenado com nossas videoaulas e lives. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula.